Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros, etc. Eu me chamo Isabel Lisboa. Epa. Tô dominando aqui o negócio, É, que né? agora eu Então, sou a esposa, né? Esse é o primeiro vídeo é que a gente tá verdade. gravando como casados, marido e mulher. E aí a pessoa se casa e aí perde a É, autoridade, você né? sabe como é, O canal né? era meu, agora é seu, é nosso, né? Pois Melhor é. dizendo, né? Bom, é isso, gente. Sejam bem-vindos ao Livros, etc. E hoje a gente vai falar sobre um livro especial de Natal. Eu tinha prometido lá no Instagram, né, Isabel? Que nós iríamos gravar esse vídeo aqui para comentar sobre um livro do Charles Dickens chamado Uma Canção de Natal. Por favor, mostre, apresente o livro ao Isso pessoal. aqui, Charles Dickens, Uma Canção de Natal. Em pleno dia 25 de dezembro, a gente não podia deixar de falar sobre esse livro, que realmente foi um acalento no nosso coração, lê-lo às vésperas de Natal. Exatamente, eu já estava namorando esse livro há um tempo, Isabel. Eu fiz uma viagem recentemente para São Paulo e o vi na Livraria Cultura em São Paulo e aí fiquei com o ensinamento, não, quero ler. Eu já tinha esse desejo de ler algum livro do Charles Dickens. Esse aqui não é o grande clássico do Charles Dickens, que é o David Copperfield, certamente. Mas aí surgiu a oportunidade de adquiri-lo por um preço um pouquinho mais em conta e aí a gente vai trazer aqui. Eu li e fiz questão que ela lesse também. Um livro a gente leu rápido, né? Leu em um dia, assim, uma manhã. Eu li numa tarde, leu uma manhã. E nós vamos comentar a respeito da nossa leitura desse livro do Charles Dickens chamado Uma Canção de Natal. Acho que antes de falar sobre o livro, né, Isabel, é sempre É. importante trazer o contexto histórico do livro. E falar um pouco sobre o autor também, Sim, né? Quem foi o claro, faz Charles toda a Dickens? influência na hora de você conhecer o autor e a obra, obviamente. Isso aí eu aprendi um pouco com um grupo de estudos, Isabel. Quando você vai ver um pouco da vida do autor, você certamente encontra reflexos na sua obra. E o Charles Dickens não é diferente. O Charles Dickens nasceu ali no início do século XIX, ali em Londres, e ele viveu ali o início do que veio a ser, que nós conhecemos como a Revolução Industrial. E aqui nesse livro ele escreveu já com 31 anos de idade, então ele já era uma pessoa vivida, experienciada, tinha passado por várias experiências de Até porque vida. o Charles Dickens ele começou a escrever muito jovem, só Sim, com 23 anos, foi o primeiro livro dele publicado nos jornais, nas revistas de jornais que circulavam por Londres. E assim, foi um sucesso instantâneo. Assim que ele começou a escrever, com 3 anos depois que ele começou a escrever, ele já era um sucesso nacional pela Inglaterra. sim, era um autor que desde cedo já foi muito renomado e muito bem reconhecido pelos seus escritos. E aqui nesse livro, o Charles Dickens, Isabel, ele comenta que ele se via muito preocupado com o espírito natalino, melhor dizendo, com a perda do espírito natalino por conta, segundo o autor, da Revolução Industrial, o avanço da Revolução Industrial. As relações das pessoas passaram a se tornar muito mecanizadas, muito automáticas. E ele percebeu, porque assim, ele teve uma infância frutífera. Você encontra isso logo no livro lá, a gente vai falar sobre isso mais à frente, quando ele traz o tal do espírito dos fantasmas passados. Certamente ali é o autor comentando sobre como era o Natal quando ele era criança, mas a gente vai falar isso mais à frente. Então ele se viu nessa necessidade de tentar resgatar o Natal. E aqui ele comenta que o próprio Charles Dickens tentou aprovar lá. Na verdade, ele tentou convencer os políticos naquela época a fazer uma ceia de Natal para os pobres. Ele não foi muito ouvido. Então ele meio que pensou: eu sou um escritor, a única forma que eu tenho de tocar as pessoas ao meu redor é escrevendo. Então, em É. outubro ali de 1843, ele se colocou essa missão de escrever um livro para resgatar o espírito natalino que, segundo ele, havia sido abduzido ali pela época, pelo período da Revolução Industrial. Então ele começou a escrever em outubro, em dezembro, 19 de dezembro, o livro foi lançado e foi um sucesso E estrondoso. pelo que fala no prefácio, foi um sucesso não só de vendas, mas do resultado que ele queria atingir, né? Que era que as pessoas voltassem a despertar dentro delas o interesse pelo Natal. No prefácio, quem escreveu chega até a falar que a cultura do pinheiro nas portas das casas surgiu a partir dos livros, dessa série de livros, foram 5, do 5 livros, mas ele escreveu mais de 20 histórias sobre o sobre o Natal. Natal. Essa série que foi de Sim, 5, 5 né? livros. Mas no total foram mais de 20 livros sobre o Natal, e esses livros é que realmente ajudaram a restaurar essa tradição mesmo, né, de viver o Natal, o espírito natalino, toda a devoção a Jesus e o senso de O amor solidariedade, de fraterno, generosidade, sim. enfim. E ele realmente ficava incomodado com como isso tinha se perdido por conta da Revolução Industrial, Sim. e foi realmente um sucesso, segundo esse prefácio aqui, né? Bom, dado todo esse preâmbulo da história do Charles Dickens, da sua vida e como a sua vida impactou diretamente essa obra, principalmente esse livro Um Conto de Natal, uma canção de Natal, desculpa, melhor dizendo. Vamos falar sobre o livro, né, Isabel? Aqui a gente vai dar spoiler, tá? Porque hoje é 25 de dezembro, hoje é Natal, e eu conversando com a Isabel aqui antes de nós gravarmos esse vídeo, ainda pensamos, vamos fazer diferente. Eu geralmente nunca dou o spoiler, nunca dou o final do livro, mas esse especialmente vai fazer
diferente, já que é o último vídeo de 2019. A gente quer passar essa mensagem de Natal para quem estiver nos assistindo. Então vamos lá, Sim. Isabel. Sobre o que é que fala a história, quem é o personagem principal, vamos conversar sobre isso e apresentar aqui Sim. as pessoas que nos assistem. Então, o personagem principal da história é o Sr. Scrooge. Ele é um senhor idoso que trabalha com negócios É uma loja, é uma venda, né? pelo que eu entendi, com dinheiro, né? Que ele trabalha assim. E ele já é muito rico, só que ele é muito avarento. Ele vive de uma maneira bem simples, não gasta nada do que ele ganha e só vive acumulando. É um senhor extremamente rude. No livro chega a falar que os cães guias que estavam guiando os cegos, que vão guiando os cegos, eles mudavam de calçada quando o Sr. Scrooge passava. Então ele era realmente uma pessoa muito pouco querida no meio em que ele vivia. Odiada. Odiada por todas as pessoas que circundavam Odiada porque ele realmente era muito desagradável. Ele não se abria para nenhum tipo de relacionamento afetivo, seja com amigos, enfim, até com o próprio sobrinho dele. Tem uma passagem que o sobrinho dele vai chamar ele para ir para casa dele para passar o Natal lá na ceia e ele manda o sobrinho dele para o inferno. E é muito interessante essa abordagem que mostra, porque à medida que todo mundo, ou melhor, que ele vai reagindo de uma maneira rude com todo mundo, as pessoas vão realmente se importando com ele, se interessando por ele, e é aí que entra a segunda parte da história, né? Mas aí você esqueceu, Isabel, de contar que a história começa comentando, na verdade, trazendo o fato de que o sócio dele, o Jacob Marley, morreu. Sim, E ele aí perdeu isso o sócio. faz toda a diferença para a história, né, Isabel? Porque o início do livro é isso, não sei quem está morto, que é o Jacob Marley, que é o sócio dele. Ele perdeu o amigo dele 8 anos antes, 7 anos antes. E aí a história começa num dia do Natal, e ele indo para o seu dia de trabalho normal, ele tem um escrivão que trabalha para ele, e ele começa a receber algumas visitas o felicitando para o dia do Natal. Mas como Isabel bem falou, é um senhor totalmente avesso, bem odiado. Imagina aqueles velhos ranzinzas mesmo. E aí ele chega a receber a visita do seu sobrinho, desejando Feliz Natal, ele manda o sobrinho ao inferno. E o próprio ator brinca, sim, isso mesmo, ele mandou o sobrinho ao inferno no dia do Natal. E ele trata mal o escrivão. Trata mal todo mundo. Trata mal todo mundo que vai simplesmente desejar Feliz Natal a ele. Chega até uma parte do livro, logo nesse primeiro capítulo, né, Isabel, que ele recebe a visita de uma espécie de dois senhores que estão arrecadando recursos entre os comerciantes ali do lugar, para ajudar os moradores de rua, para ajudar as crianças, os moradores de rua. E ele fala mais ou menos tipo, mas não tem casas paroquiais, a igreja não faz esse serviço. Tipo, não já tem quem ajuda, então ele manda os caras irem pastar. E aí vai mostrando toda essa conversa, essa visita das pessoas desejando Feliz Natal a ele, até a hora, né, Isabel, que ele volta para casa. Ele volta para casa e ele começa a ouvir uns barulhos e ele tem a impressão de que viu o espírito do amigo dele, do ex-sócio. E de início ele acha que é uma imaginação, aí ele mesmo não acredita, besteira isso. Mas aí realmente acontece que não dá para ele negar que ele estava vendo, até porque o espírito apareceu realmente para ele e explica a ele onde é que ele está, o que é que aconteceu com ele e que vai ser para esse lugar que o Sr. Scrooge vai se ele não fizer alguma coisa. Assim, dá para entender, ele não fala especificamente a palavra inferno, mas dá para entender que o amigo, o sócio do Sr. Scrooge está no inferno sofrendo e a pena dele é ficar vendo situações em que ele poderia ajudar e não poder fazer nada. E aí o sócio dele, no caso o fantasma como sócio, o sócio, na verdade, dizendo que aparece como fantasma, avisa ele que a cada badalada da meia-noite do sino vão aparecer 3 espíritos de Natal para ele, e que é para ele meio que, na verdade, vai trazer uma lição ali pro Sr. Scrooge. É como se ele dissesse assim, essa é a sua última chance de salvação. São esses 3 espíritos que vão aparecer para você, que vão possibilitar que você possa se salvar. Do contrário, você já está perdido, você vai para o mesmo lugar que eu. Basicamente esse é o recado. Exatamente. Aí quando chega a meia-noite seguinte... Aí o livro, os próximos 3 capítulos do livro são o espírito dos natais passados, o espírito do Natal presente e o espírito do Natal futuro. E aí encerra o último capítulo. São 5 capítulos, melhor dizendo, o livro. E aí o espírito do Natal passado, né, Isabel, vai trazer aquilo que eu havia comentado no início, que certamente ali o autor, no caso o Charles Dickens, colocou como era o Natal na sua infância. Então esse fantasma do espírito passado chama o Sr. Scrooge para relembrar como era o Natal quando ele era criança, né? Passa a infância dele com a família, uma convivência legal com a irmã, principalmente. Depois passa a fase dele na adolescência, enfim, todas aquelas brincadeiras, aquela inocência infantil, e mostra que ele era uma criança normal, que ele foi um adolescente normal, e que em algum momento da vida dele foi que ele acabou perdendo essa generosidade, enfim, esse amor mesmo, né? Ele virou uma pessoa totalmente ranzinza. E aí, na segunda parte da vida dele, mostra que ele era um adolescente comum, trabalhava
como se fosse uma venda, né? Que aí Ah, eles limpam o salão e vai todo mundo para lá dançar numa festa, uma animação. Ele também aproveita essa fase, que foi o Natal dele na adolescência. Daí passa para a parte em que ele encontra a menina que namorou, né? é. Que foi O namorada amor dele, dele. né? Que provavelmente seria a futura esposa dele. Só que ela termina com ele porque fala que ele se entregou realmente ao pecado da avareza. Se entregou a essa ganância exacerbada. Aí tem um trecho até interessante que ela fala: eu vi todos os seus sonhos caírem. E o único que permaneceu foi o seu sonho em relação à riqueza material. Que aí E, certamente é uma crítica à Revolução Industrial, aquelas pessoas que sim, passaram a colocar a riqueza, no caso, os montantes financeiros acima acima de das todos os outros. relações pessoais. Exato. Aqui é uma crítica ferrenha que o É, Charles Dickens faz à Revolução Industrial, certamente, sim. no personagem. E daí ela termina com ele justamente por isso, porque ela fala: eu tenho certeza que hoje, se você fosse me. Se a gente não tivesse se conhecido ainda, e se você me visse hoje, você não iria querer nada comigo, porque eu não tenho dinheiro. Então, o homem que você. Eu me apaixonei pelo homem que você era e não mais pelo que você é hoje. Daí eles terminam, ela termina com ele ali. E ele, como idoso, vendo aquilo, ele fica extremamente abalado com aquilo e pede pro espírito tirar ele dali daquela cena, mas o espírito deixa ele lá até terminar essa parte. E aí, na badalada seguinte, da meia-noite seguinte, ele recebe a visita do segundo espírito, o espírito dos natais presentes. Do Natal presente. E aí, esse pra mim, com exceção, claro, né? Assim, exceção vírgula, né? O Fantasma no Futuro é muito chocante também, mas esse Fantasma presente, ao meu ver também, ele é muito marcante, sabe? Porque ele leva o Sr. Scrooge pra ver como é que as pessoas estão passando o Natal ali, as pessoas que estão ao redor dele. E é uma parte muito marcante, porque assim, você tem um relance do escrivão, por exemplo, que é o funcionário dele, você tem um relance do sobrinho, mas é quando esse fantasma do espírito presente, do Natal presente aparece, é que ele leva de fato o Sr. Scrooge para ver como é que essas pessoas ao redor do Sr. Scrooge estão presenciando o Natal. Então, por exemplo, o primo dele, desculpa, o sobrinho dele, que ele mandou ir ao inferno, está além mar, junto com seus companheiros, provavelmente uma embarcação ou coisa parecida com isso, pelo menos é o que eu entendi, estão celebrando o Natal e o Sr. Scrooge é levado, o espírito, melhor dizendo, né, leva o Sr. Scrooge para esse lugar e aí ele começa a presenciar como é que aquelas pessoas que estão ao redor do seu sobrinho estão comemorando aquela noite de Natal. E assim, é um momento muito marcante, porque o Senhor Scrooge se sente tocado ao perceber que quão felizes as pessoas são com tão pouco. É. E a parte que talvez, para mim, pelo menos, é Ele, é uma das como se mais ele virasse marcantes. criança novamente. Ah, sim, porque Porque ele relembra o ele Natal vê passado dele, quando ele era criança. ele vê os meninos, os rapazes, né, os amigos do sobrinho, brincando ali de adivinha, enfim, brincadeiras inocentes, simples. E ele quer participar também, ele de longe, que ele tá, é como se ele quisesse participar também. Mas o espírito não deixa. É como se ele quisesse participar também, e É. ele fica ali, mas não tem como ninguém ouvir nem o ver. E aí tem uma parte que é muito curiosa para você ver como o livro traz essa tentativa de ressuscitar o espírito natalino da Isabel. Porque tem uma hora do brinde do Natal, né? Que aí o sobrinho faz uma homenagem ao próprio tio. E as pessoas ao redor. Como assim? Você tá brindando pro seu tio, o avarento que nunca lhe deu nada? Não, mas o espírito natalino é isso. É você brindar pelas pessoas que não merecem. É isso. Então essa é uma mensagem que o autor coloca aqui na sua história e certamente nós queríamos passar aqui para as pessoas que estiverem nos assistindo. O Natal é isso. É você se preocupar com as pessoas que talvez não se importaria com você. Sim. E aí uma outra parte, nesse mesmo capítulo, o fantasma, o espírito, melhor dizendo, leva o seu Scrooge para a casa do escrivão. E aí é uma parte muito tocante, porque você descobre como é miserável, por assim É, dizer, né, simplória, mas muito a feliz. vida do escrivão, mas ao mesmo tempo Mas muito uma família feliz, muito porque é uma feliz. família muito unida e que ainda está envolta ali no espírito natalino, né, São Isabel? 4 filhos que o escrivão tem, né? São 4 Sim, crianças. A esposa e os meninos todos esperando o pai chegar do trabalho, que chegou mais tarde, porque o Sr. Scrooge não queria que ele saísse mais cedo no Natal, porque disse que ia ter que pagar para ele ficar em casa. Aí ele chega tarde lá no Natal, mas todo mundo esperando, e ficam aquelas brincadeiras. E ele tem um dos filhos dele, acredito que seja o mais novo, que ele tem uma deficiência na perna e tá na moleta, né? sim, sim. E o pai fica carregando ele no Convalescente, braço. né? Próxima à morte, inclusive. Convalescente. E o Sr. Scrooge, quando vê aquela convivência, a maneira feliz que eles vivem, o espírito dá a entender que o menino no Natal seguinte já não sobreviveria. E justamente porque o Sr. Scrooge não quis ajudar financeiramente para que ele fosse tratado. É. Isso afeta muito, ele fica Ele pagava tremendamente muito pouco ao triste. escrivão, o escrivão não conseguia arcar ali com os custos de ter um filho com uma severa deficiência. E aí, só recapitulando, naquela parte do início do livro, quando ele recebe a visita daquele pessoal das casas, né, que querem arrecadar fundos para ajudar os necessitados,
Aí ele fala, mas já não existem as casas paroquiais? Aí a pessoa responde, mas são pessoas que estão deficientes, que estão sofrendo, vão acabar morrendo. Aí ele responde, tá, deixa eu morrer, porque é melhor que diminui o excedente populacional. Exatamente, no primeiro capítulo ele fala isso. E aí, quando ele volta, quando ele tá ali com o espírito do Natal presente na casa do escrivão, ele questiona o espírito se o menino vai sobreviver até o próximo Natal. Quando ele implora para que o espírito, se puder, salve a vida do menino, né? E aí o espírito diz, eu vou até ler essa parte, porque essa parte me marcou muito. Cadê? Mas e daí? Se é provável morrer, é melhor que morra mesmo e diminua o excesso populacional. Daí o espírito joga na cara dele o que ele tinha falado anteriormente, né? E daí ele continua. Homem, disse o fantasma, se homem você for no coração, não uma rocha impenetrável, contém essa cantilena perversa, até que tenha descoberto o que é o excedente e onde ele está. Pretende decidir quais homens devem viver, quais devem morrer? Pode bem ser que, aos olhos do paraíso, você valha menos e seja menos apto a viver que milhões iguais ao filho desse pobre homem. Ó Deus, ouvir o inseto na folhagem sentenciando sobre o excesso de vida entre seus irmãos famintos de pó. Essa passagem, eu assim, fiquei muito marcada com essa passagem, porque assim, é como se ele dissesse, quem é você? Pra você achar que tem pessoas que merecem morrer e que não merecem. Você, inclusive, se for comparado, você pode ser o pior de todos, que menos merece viver. E aí ele fica abalado com esse sermão, né, do espírito. Exatamente. Você já vê ali uma mudança ali na personalidade do próprio Sr. Scrooge, claro. Você percebe que ele vai mudando ao longo da história. Vai mudando, tanto é que ele implora realmente para que o menino sobreviva. Para que se ele pudesse, inclusive, dar a vida dele para salvar o menino e tudo mais, né? E aí ele volta depois, claro, lá pro seu quarto. E aí no dia seguinte, na verdade, melhor dizendo, você não sabe quantos dias se passam ali. Você só é guiado, na verdade, a linha temporal é só as badaladas do sino, do relógio ali próximo de uma igreja, provavelmente, que vai dando essa linha temporal da história. E aí, mais uma badalada seguinte, aparece ali o fantasma, na verdade, desculpa, o espírito dos natais futuros. E aí, esse aí joga talvez aí a pá de cal na história, porque quando você vê realmente como as suas ações, elas trazem consequências não muito frutíferas, dependendo de como você viveu na Terra. Exatamente. E o personagem Scrooge, é isso que acontece com ele, quando esse fantasma, esse espírito, desculpa, melhor dizendo, leva ele para ver como seria o futuro dele caso ele continuasse sendo daquele jeito que ele é ali no início do livro. E aí, né, Isabel, é uma parte também tocante, porque leva ele para ver como as outras pessoas, melhor dizendo, as pessoas que se relacionaram com ele... Não se afetaram com a morte dele. Não se afetaram com a morte dele de forma alguma. Qualquer um que morreu. A cidade continuou vivendo. Inclusive, algumas pessoas celebraram a morte do Sr. Scrooge, pessoas que deviam dinheiro a ele passaram a celebrar. Tem uma cena que mostra umas pessoas que invadiram a casa dele, pelo menos dá a entender invadiram isso. E começaram a roubar as coisas com o corpo dele lá ainda na casa. E aí é engraçado não, desculpa, essa não é a melhor palavra. E é impactante porque tem uma hora que o Sr. Scrooge olha para o espírito e fala, mas alguém ficou feliz com a minha morte? Quer dizer, alguém ficou triste com a minha morte? Alguém ficou tocado com a minha morte? Aí o espírito fala, ficou, vamos aqui. Aí leva ele para outro lugar. É justamente aquele pessoal que estava devendo dinheiro a ele. Eles estavam comemorando a morte do Sr. Scrooge. E aí o Sr. Scrooge não entende o que é que está acontecendo, porque tem um corpo deitado e ele não sabe quem é aquele corpo. Ele não então todo esse capítulo ele vai circulando ali ao redor, mas ele não sabe quem é. Você, leitor, obviamente, já meio que deduz. Ali é o Sr. Scrooge, mas o personagem não. E aí é curioso na hora que ele tem esse impacto de que ali no corpo, deitado ali no chão, é ele. E aí quando ali cai tudo sobre ele. Que ele se dá conta de que o trabalho dele da vida toda não adiantou em nada, né? Porque tudo nada. É pó, tudo vai acabar ali. E se ele realmente não mudar, né, a pessoa que ele tem sido, o fim dele ser aquele ali, deplorável, desprezível, ninguém nem ligou para ele, exceto duas pessoas, né, que é o sobrinho, que fica bastante abalado com a morte dele, segundo o espírito do futuro, e o escrivão, que também fica muito triste e preocupado quanto ao futuro dele também profissional, né, já que ele trabalhava para ele. Trabalhava para o Sr. Scrooge. E aí no último capítulo, né, Isabel, pra gente encerrar aqui nesse nosso vídeo, que já tá longo, mas vai ser assim mesmo, afinal de contas é o último vídeo de 2019, o Sr. Scrooge volta a si e ele acorda no dia seguinte ao Natal e ele tem uma segunda chance. Ele tem uma chance de refazer a sua vida, a sua visão para o Natal. E ele se torna uma outra pessoa. Começa a desejar Feliz Natal para todo mundo, começa a
a jogar dinheiro para cima O praticamente. desfecho da história é que muito nunca feliz ninguém o viveu desfecho. tão bem o Natal quanto ele. Quanto ele, exatamente. Então, assim, a lição é essa, né? A gente começa a refletir, né? Como é que seria, o que seria se a gente tivesse uma segunda Uma chance, segunda né? chance. De ver Exatamente. qual seria a consequência das nossas ações presentes no futuro e poder mudar isso. E aí o autor aqui, no caso Charles Dickens, é genial nisso, porque ele certamente, esse livro impactou muito a sociedade londrina na época e se tornou referência nos contos, nas histórias de Natal, porque justamente marcou. E como Isabel bem falou lá no início do vídeo, esse livro, na verdade, essa série de livros e as histórias de Natal que Charles Dickens escreveu, ajudou a moldar o Natal como nós conhecemos hoje. Então, assim, nós queríamos encerrar aqui esse vídeo passando essa mensagem para vocês que nos acompanham, para vocês que acompanharam aqui o canal Livros e etc. em todo o ano. Não espere você receber uma visita de um espírito natalino para você valorizar as pessoas que estão próximas a você, para você valorizar a sua família. O Natal é isso. O Natal é o momento de você romper essas barreiras de inimizade, inimosidade. Como é a palavra, meu Deus? Inimizade. Inimizade, essa é a palavra. De você romper essas barreiras de ódio que a gente se constrói, infelizmente, durante o ano todo. O Natal é isso. Então, Natal, um momento. hoje, aproveita esse momento para você abraçar uma pessoa que você está magoada, pedir desculpas, pedir perdão e se reconciliar com aquelas pessoas que você quer manter próximo a você. Que não se perca o significado do Natal, Sim, né? O verdadeiro exatamente. e principal, né? Que há 2000 anos veio Jesus e nos redimiu do nosso pecado original. E que as pessoas relembrem disso e pensem constantemente, meditem constantemente sobre isso, de que se ele, né, foi capaz de nos perdoar, mesmo a gente, enfim, cometendo milhares de pecados, o que dizer de nós, né? Como é que a gente não pode perdoar as pessoas que nos magoam, que nos perseguem? A gente tem que realmente ser como Jesus foi, e é essa a lição do livro e essa nossa mensagem para hoje. E a gente vai encerrar por aqui, porque eu já estou derretendo, parecendo aqui um boneco de neve aqui, estou derretendo aqui. Mas eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse ano aqui de 2019. Obrigado, Madame Isabel Lisboa, por abrilhantar aqui o meu humilde canal. Quer dizer, meu não, o nosso, né? Pois agora, nada mais é meu. Comunhão de bens aqui. Comunhão de bens, exatamente. E se você gostou, por favor, deixa o seu like, comenta, compartilha. Espalhe esse vídeo para que mais pessoas recebam esse espírito natalino. Então, para encerrar, né, Isabel, que vocês tenham um Feliz Natal e, consequentemente, é óbvio, um próspero ano novo. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.